nós vamos ficar de pé, irmãos, e a nossa leitura foi anunciada, São Mateus, capítulo 24, do verso 10 até o 11, depois o 23 e o 24. Veja esse cumprimento da Escritura para o momento que nós estamos vivendo. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então, se alguém vos dizer, 23 agora, irmão, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Senhor nosso Deus, nós damos graças a Deus, porque o eleito, o escolhido de Deus, não pode ser enganado. O Senhor sempre fez a diferença, e o Senhor faz agora, nesse tempo final que nós estamos vivendo. Continue nos guardando, sustentando para a hora da sua aparição. Conceda o que nos falta, Senhor. Já se faz tarde. Fica conosco, meu Pai. Parte o pão da palavra nos nossos corações. Fortifique a cada um de nós. Olha com olhar de ternura, de compaixão para cada um dos seus filhos na face da terra. Nós não damos conta de viver sem Ti. O Senhor é a força da nossa vida. Diga nesta noite, o Senhor é a força da minha vida. O Senhor me livra do mal desta era e nos guarda para a hora da sua aparição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, igreja. Irmão, nós estamos vivendo num tempo de engano. É uma expressão até do nosso profeta. Nós estamos vivendo num tempo de engano. E a verdade é esta: ninguém gosta de ser enganado. Você nunca vai encontrar alguém satisfeito porque foi enganado. Ninguém gosta. Ser enganado traz muita tristeza, traz uma decepção muito grande. Muito grande. Deixa a pessoa, às vezes, até sem rumo, né? Deixa a pessoa até sem rumo, sem saber o que fazer. E se aqui nessa dimensão, em negócio, em investimento, causa uma grande dor e uma decepção ser enganado, imagine, irmão, no final da jornada, ser espiritualmente enganado. Confiou, creu naquele credo, naquele dogma, foi fiel. E quando chega a hora de partir, não tem um descanso, não tem uma paz. E aquele credo, aquele dogma, aquele ensinamento, pobre pessoas foram enganadas. E milhões estão sendo enganados. E vão continuar sendo enganados. E se possível, o engano é tão terrível que, se fosse possível, enganaria o eleito. Mas não é possível. Você dá glória a Deus por isso.
Isso é maior do que alguém se alegrar porque ganhou na Mega Sena, no jogo de loteria. Porque aquilo passa, aquela alegria passa. Ou às vezes tirou ele de um ritmo de vida e colocou em algo que ele não tem nem estrutura para aquilo lá. E aquela pensando que seria bênção, alegria, torna-se numa grande desgraça para ele e sua família. Mas a presença de Deus no coração do eleito é a maior riqueza que tem. Porque nós estamos vivendo numa era de engano. E o profeta, ousadamente, tomado pelo Espírito, chegou a dizer, pelo povo, pelo mundo, rejeitar a verdade, não querer a verdade que foi entregue. Por recusar a verdade, Deus deu um espírito de erro para eles crerem, e eles crêem mesmo. E eles vivem aquilo, eles testificam daquilo, são sinceros naquilo, há pessoas sinceras. Alguém diz para o Mombrana assim, diz, olha, o cristianismo é sinceridade. O Mombrana diz, é sim, faz parte. Mas ele diz, eu já visitei parte na África, povo hindu, eu já vi eles pegar a primeira criança, ir no rio, onde estavam os crocodilos, e jogar, como se diz, a bênção deles estava em oferecer o primeiro filho a Deus. Eu já vi homens, mulheres, crianças, se cortarem todos, colocarem na rua, abrir os olhos, ficar olhando para o sol, durante o dia inteiro. Uma semana depois já não enxergava mais nada, mas era sincero no que estavam fazendo, mas sinceramente errados. Oh, irmão, seja agradecido pela sua alma eleita, pela mensagem do dia, pelo quíntuplo de Efésio, pelo companheirismo sadio que Deus tem te revelado, onde Ele está. Porque é triste ser enganado. O profeta fala na mensagem investimento, é uma história triste, ela causa dor na gente. Antes ele diz assim para nós, nos ajudando, que é um tempo de engano, parece que vai até sair fora do nosso tema, mas isso aqui nos ajuda. Você já viu que nós estamos numa era, irmão, que todo mundo quer as coisas fáceis sem trabalhar? Vocês já viram? É um dinheiro fácil daqui, é uma propaganda fácil dali, ganha sem sair de casa. Mas nós temos profeta. Olha o que o Mombrana diz na mensagem dos investimentos, 28. Eu não creio nesses investimentos que se enriquece da noite para o dia. Quer agradecer a Deus por um profeta? Olha bem, nem mesmo em alguns negócios não identificados, que não tem fundamento, não tem quem responde por aquilo. Batismo em nome de Jesus Cristo tem fundamento, tem quem responde. Santa Ceia com pão asmo, vinho tinto seco, tem fundamento, tem quem responde. O ato de lava-pés tem quem responde. A mensagem do sétimo anjo tem quem responde. A alma eleita, predestinada, tem fundamento. Agora, qualquer bom homem de negócio não se arriscaria assim. Talvez em suas economias da vida, lutou tanto para ganhar, seus ganhos, e você investiria em algo que conhece, você não ficaria rico rapidamente, e não é identificado. Alguém chega com algum tipo de ideia, aqui nós temos determinada empresa aqui, irmão, nós já viu tantas dores com isso. A pirâmide daqui, um investimento dali. Eu só sei de uma coisa, quem inventou a ideia sai bem, mas os demais levam prejuízo, porque alguém saiu bem. Agora o nosso que investiu na nossa alma, ele não saiu bem não, ele foi para o Calvário, ele foi para a sepultura, mas ele ressuscitou, e hoje ele está vivo, representando nós.
uma determinada empresa aqui, o irmão Brana diz, mas vai ver, ela não tem nenhum alicerce. Eu creio que é um bom, saudável homem que pensa, seria tolo em tentar fazer um investimento numa companhia como aquela. Agora aqui vem a história triste do engano, onde o irmão Brana diz, eu tinha um amigo que tentou tal coisa. Ele diz que aquele homem, aquele irmão, ele explica melhor numa outra mensagem. Irmão, ele lutou tanto, agora com mais de 70 anos, ele investiu numa empresa para ficar seguro e aposentado para o resto da vida. E o irmão Brana diz, ele não procurou ver, ele não procurou se aquilo ver tinha um fundamento. Ele ficou tão alegre com a propaganda, com o que falaram para ele, ele pegou toda a sua economia e colocou lá. E o irmão Brana diz, para a decepção dele, quando ele pensou que ia ser ajudado, aquela companhia era fantasma, não tinha fundamento. Não havia estoque de nada, não ia cuidar da saúde dele, não ia cuidar da alimentação dele. E assim esse pobre sujeito perdeu tudo que ele possuía, na hora que não poderia perder, na hora que não poderia levar prejuízo. Joga para o espiritual, o caminho é estreito, é apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna. É uma hora que parece tantos salvadores da pátria, tanto diz que daqui, diz que dali, levanta um daqui, levanta outro dali, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Fique em Cristo, creia nesta palavra, entre véu adentro, isso aqui nunca te enganará. Então o engano traz dor para as pessoas. A pessoa crê naquela doutrina é errada. A pessoa procura personalismo. Irmão, como o vosso pastor, não tem nenhum melhor que o outro. Sabe quem que é melhor? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Irmão Brana foi muito franco em dizer, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu faço pior que qualquer um. Por isso que qualquer um que é levantado por Deus, ele vai sempre apontar a sua alma eleita para Jesus, segura em Jesus Cristo. Mas a gente dá graças a Deus por ser eleito, porque o engano está aí, mas nunca vai ser possível, nunca foi o diabo enganar um eleito, nunca. Essa é a segurança, irmão, do próprio Deus que nos fez. Ele diz, pode levantar o que levantar, pode vir o que vier, ninguém pode arrebatar uma ovelha das minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida por ela, e elas estão nas minhas mãos. Ele diz assim, eu cuido dela. Você quer saber de uma coisa? A noiva de Jesus Cristo é uma propriedade particular de Deus. E nessa mensagem, o livro da vida do Cordeiro, aí é onde está o eleito, né, irmão? Aí é onde está o eleito. A partir do 114, parte dela aqui no 114, o irmão Brana diz assim, ouça agora, põe o seu pensamento para funcionar e abra o seu coração. Eu quero dizer uma coisa aqui agora, quero que ouça com atenção, enquanto o Espírito Santo está próximo. Você crê nisso? Aí ele continua aqui em São Mateus, no capítulo 24, Jesus falando diz, quando o anticristo viesse, que ele seria tão parecido
como uma verdadeira obra de Deus, que ele enganaria o próprio eleito, se possível. Mas aí o Mombrana chama a nossa atenção, observe, enganar o próprio eleito, o eleito, e de onde vem isso? Da palavra elegido. Ele enganaria o próprio eleito, se possível fora. Aí ele faz uma pergunta, vocês estão vendo? Mas não é. Louvado seja Deus por isso. Não é possível enganar o eleito. É como em Hebreus, o apóstolo Paulo disse no capítulo 6, ele diz, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, se fizeram participante do Espírito Santo, provaram dos dons celestiais, a virtude do século futuro, que volte e se renovem para o arrependimento. É impossível, não se pode fazer, é isso mesmo, pode ser personificado, pode ser fingido, as pessoas podem agir como se fosse tal e tal, pode ser agitada por qualquer coisinha, mas um homem que nasceu no Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte, aleluia, e todo o inferno nunca o estremecerá, isso mesmo, não digo que ele não cometerá erros, não direi que ele não escorregará e não cairá, isso mesmo, mas logo que ele possa firmar os pés de novo, seus olhos estarão fixos na estrela do além, ele segue adiante, claro, ele é eleito, dá glória a Deus por isso. A Bíblia disse, eu sei que é a palavra de Deus vivo, a Bíblia disse isso, ouça agora, está vendo? A besta, irmão, o falso profeta, singular, besta, quer dizer força, poder, a trindade do inferno, juntamente com a trindade de Deus, observe agora, fez que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, servos, livres, varão ou varoa, homem ou mulher, criança ou quem quer que fosse, fez com que a todos, pequenos, grandes, lhes seja posto um sinal na sua testa, são selados no reino da escuridão, mas o cristão tem um selo na alma, cheio do Espírito Santo, selado para a vida eterna. Veja, agora, irmão, há 2 selos que se dão hoje, 2 selos, isso está acontecendo agora na face da terra, 2 selos, e você não sabe bem a que tempo, mas ó irmão, deixe isso aprofundar bem, você não sabe a que tempo, você que está na fronteira hoje, vai tomar a sua decisão final, isso mesmo, você não pode titubear muito tempo, porque meu espírito não contenderá sempre com o homem, por isso você pode andar hesitante por muito tempo, mas o meu espírito não contenderá sempre com o homem, estando na fronteira, mas Deus se alegra de quem está na palavra, lute, ame esta palavra, pegue os conselhos de Deus para esta era, nós temos um profeta, e ele tem conselho de Deus para nós os cristãos, note, a marca da besta é a marca da apostasia, o diabo, as obras do diabo, Jesus disse, não é por serem membros da igreja, a congregação diz não, pela teologia deles, a congregação diz não, pela experiência no seminário, não, mas pelos seus frutos o conhecerei, aí a igreja diz amém, você dá fruto cristão,
sempre crendo, sempre acertando. Irmão Branham diz, eu tenho que fazer acerto com Deus todo dia. E eu e você? Mas você já notou que a sua alma não é incrédula? Você já notou que a sua alma não tem dúvida do assim diz o Senhor? Nós podemos ter certas dificuldades entre nós mesmos, mas nós não temos dificuldade doutrinária. Nós não se esbarra em nada. Você nunca vai ver cristão revelado, eleito, escandalizado. Você nunca viu na face da terra. Sempre vai passando. É que nem água que vai para o mar. Às vezes você olha um rio, vai acompanhando ele, tem um lugar que a gente fala ali, tem um rebojo, só para a tranqueira. Quem já viu isso na beira de córrego? A gente foi criado assim. Aí fica aquela sujeira e fica dando volta, mas nunca segue adiante. Mas a água não, ela não para ali, ela vai, continua e ela vai parar lá no mar. Nós estamos destinados a chegar no mar da vida. Pode ter tranqueira, pode ter dificuldade, mas nós vamos sempre seguir a nossa rota, porque nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Livro da vida do Cordeiro, 134. E ele enganou a todos. É um tempo de engano, igreja. Ele enganou a todos, exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas tem coisa que vem bonita demais. O único que pode nos ajudar é o profeta. Irmão Branham diz, na época de São Martim, povo tão dedicado, tinha uma escola para oração, uma escola onde ele ensinava eles a crer na manifestação de Deus do dia, e ali juntos, vivendo a mensagem do dia, de repente um foi tomado lá, chamou os demais, e disse, olhem, escutem, preste atenção, hoje meia-noite o anjo do Senhor me visitará, e ele vai me coroar, vai me colocar o manto de Elias. E todos os demais ali se prepararam. Meia-noite houve a manifestação, o anjo desceu, colocou o manto sobre ele, e ele andava para lá e para cá, orgulhoso, satisfeito, porque houve uma manifestação, o que ele falou cumpriu. Mas de repente um daqueles, por ser eleito, não que era melhor que o outro, mas Deus fez a diferença no coração dele, olhou para ele, olhou para os demais, disse, está tudo muito bonito, mas eu quero te levar na presença de São Martim. Martim era assim, diz o Senhor na terra. Ele disse, olha, eu posso fazer tudo, mas não me leve a São Martim. Pegaram ele na marra e disse, você tem que ir lá no profeta. Quando pegaram ele, o manto desapareceu. Aquilo era engano, era Satanás. Ele continua fazendo seus truques, mas nós temos profeta, discerne as coisas, leva diante da mensagem, sonda o seu comportamento, o nosso comportamento. Porque se Deus não tiver no assunto, irmão, aquilo acaba por tudo ali. Mas o que é de Deus, Deus sustentará até aquele dia. Porque é Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. Não terá um homem maior que o outro, não terá um melhor que o outro, mas terá um quíntuplo de Efésio, como Deus prometeu para o aperfeiçoamento dos santos. Veja, não pôde enganar, porque ali tinha um eleito. E eu penso quantas pessoas estavam dispostas a seguir aquele homem naquela hora, né? Tremendo, emocionado, chorando, vira o anjo, vira o manto. Sabe o que é verdade? Eu vi. Mas o eleito olhou, não desce. Tem coisa que é até bonita na nossa mente, mas na alma não desce. É melhor você ficar com a sua alma. Deus está dentro da sua alma.
Então enganou a todos. Olha bem, ele enganou a todos, a terra toda, ele enganou as seitas religiosas, ele enganou o cristão fingido, ele enganou o membro de igreja, ele enganou o homem de moral, ele enganou o homem bom, ele enganou o pregador fictício, ele enganou o cristão fictício, ele enganou a todos com a sua grande propaganda dizendo: somos todos uma grande igreja, devemos todos nos unir, as coisas do mundo e da igreja, do Estado, tudo unida. Assim unido nós resolveremos todas as guerras para sempre. Milhares de mães, milhões delas dirão: esse negócio é o que queremos, isso é Deus. Mas observe de onde vem isso, irmã, observe de onde está a formação disto. Ele enganou a todos cujos nomes não estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é a minha vida, não é a sua, é a vida de Jesus em nós. Aí o Mombrana diz para nós, os eleitos: agora vocês estão prontos? Aqui está, irmãos. É uma cartucheira de cano duplo, carregada com chumbo grosso. Ouça isso agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que se unir à igreja, a partir da ocasião de um reavivamento, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quando se tornaram membro desta igreja? Não. Irmão, nomes estavam escritos na vida do Cordeiro, Deus diante da fundação do mundo. Antes que você existisse, Ele pensou em você. Dá glória a Deus por isso. Não troque isso por nada. Você pode dizer amém para isso? Isso que faz a diferença, você entendeu? Isso faz a diferença. Deixou isso passar despercebido por centenas de anos, mestres, mas agora isso foi revelado a nós, os cristãos. Por isso que o cristão, irmão, não precisa viver com medo. E agora, o que eu vou fazer? Essa eu não esperava. Não. Você veio de Cristo. Deus está manifestando através de você agora. E você está destinado a chegar lá. Como que essa igreja noiva vai chegar? Eu não sei. O que nós vamos passar ainda, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: aquele que começou a boa obra, nos aperfeiçoará. Oh, irmão, quando Deus se manifestou em terra, através do próprio Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, não foi fácil crer nele, mas os eleitos creram. E veio muita gente pela emoção. Sempre tem a primeira puxada, né? A primeira manifestação. O Mombrana disse que é como uma rede. A rede é jogada. Eu gosto mais de pescar, irmão, mas eu não sou a favor da rede. Parece que tira, né, o ânimo, tira aquela espera, aquele tempo ali que o Mombrana disse que nem conta diante de Deus, que é o melhor lugar para você estar é pescando, fora da presença de culto, né? Mas a rede, ela chega e pega tudo, mas não é tudo que vem na rede que é peixe. A cura divina é assim. Jesus manifestou e jogou a rede, e o povo foi aumentando. Mas que gozo que dava dizer: eu sou de Jesus, eu sou da igreja de Jesus. Comer com Ele, multiplicar os pães, os peixes, e aquela multidão estava segura, alegre. Mas de repente você vê Jesus, parece que foi caindo, foi diminuindo. Perseguições, de repente levantou um tanto, foi embora, e foi caindo. Eu estou falando de Jesus na terra hoje, Jesus desta mensagem, Jesus desta palavra.
E de repente o homem que mais eles criam agora está escandalizado, ao ponto de ser levado para a cruz. Morrer na cruz era morte de escândalo. E agora você dizer que aquele era o seu Deus, nu, colocado lá, sem poder fazer nada, mas tendo condições de mudar o quadro. Mas Deus tem coisa que faz, é para chocar mesmo, é para doer, mas a alma descansa. E agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Cadê seu Jesus? Olha ele lá, o que vocês vão fazer agora? Vai voltar para trás? Pode ser até que nós voltamos para trás, mas Jesus vai cuidar de nós. Às vezes tristes, foram pescar, até desviando de certas pessoas. Uai, você não largou tudo para seguir Jesus? E agora o seu Jesus? Vai tudo bem, passou um dia, passou 2, mas no 3º dia ele ressuscitou. Ele pode encontrar com eles, a partir o pão com eles, ceiar com eles, e dizer agora, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E hoje o Espírito Santo está falando, ficai na palavra, fica em Cristo, na hora certa, o poder vivificador tomará conta desses eleitos. Pastor, mas ficar do lado perdedor, ficar do lado de Jesus, ficar do lado do Sansão, ficar do lado do Davi fugindo. O homem era rei, comandava tudo, e agora está fugindo. Achou até um lá deficiente para parar na frente dele e zombar. Aquele deficiente cuspiu em Davi, zombou Davi, desafiou Davi. E um dos que estava ao lado de Davi arrancou uma espada e Davi diz: não faça nada, foi Deus que permitiu eu passar por isso. Ô noivinha de Jesus Cristo, ô partícula, nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas o meu Deus, o nosso Deus, nunca foi pego de surpresa. Há algo sobrenatural nos aguardando. Fique na palavra. Daí ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E eles então obedeceram, ficaram em Jerusalém, dentro do cenáculo. E a multidão foi, toda emocionada. A Bíblia diz que 500 tinha visto ele depois de ressuscitado. Eu penso que onde eles esconderam, encheu. Mas Jesus sabe, conhece cada um, conhece a sua estrutura, a sua eleição, quem ele pensou, quem vai desistir, quem vai parar, ele conhece tudo. Aí de repente um diz: já faz dias que eu estou aqui, e eu tenho orado, eu acho que eu já tenho, e vai levantando, e foi levantando, mas a base de 120, a Bíblia diz que ficou lá em Jerusalém, até que do alto foi revestido do poder. Eu creio, irmão, que a qualquer momento nesse, onde estiver um eleito, ele será tomado pelo um poder vivificador. Não entre em contenda, não entre em porfia, fique em Cristo Jesus, segurando a sua eleição. Veja bem, o Morana disse, mas olha bem, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. Quantas vezes, eu acompanhava a minha avó, ela ia numa igreja, uma denominação tão avivada, eu chegava a assustar com certas manifestações que tinha lá, mas era o tempo, E quando fazia o apelo, aí o pregador com autoridade, dizia assim: eu ordeno o anjo do Senhor que escreva o nome dele agora no livro da vida. Mas quando a mensagem chega, não tem nada disso. Quem é nós para ordenar esse anjo escrever nome de pessoa no livro? Mas o Mombrana disse que o seu nome, o meu nome, foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes que existisse o mundo.
Por que que o cristão é submisso à palavra e é julgado agora? Às vezes eu e você, o irmão Brana disse, olha, você tem que saber, você tem que saber disso, por mais eleito que nós somos, o que nós fazer de errado, vai pagar aqui mesmo. Acha que vai passar? Não passa não. A gente pode enganar um ao outro, enganar outro, mas Deus nós não engana não. Quando chega a hora dele puxar a corda, você tem que estar pronto para pagar. Mas se você é eleito, é eleito. Vai puxar. O seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus diante da fundação do mundo. Por que que a noiva, irmão, vai estar ao lado de Jesus? Porque ela veio dele e vai voltar para ele. E quando se estabelecer o julgamento do trono branco, que todos terão a oportunidade de se colocar diante do trono de Deus, olhar a tela da sua vida. Irmão Brana disse que a pessoa vai estar ali diante da tela. Deus tem tempo. Ah, mas é milhões e milhões e milhões. O que é tempo para Deus? Se nós, com essa ciência que multiplicou, pode filmar a vida de uma pessoa, fazer um documentário, Deus que nasceu até agora, fez 15 anos, fez tantos anos, e jogar um flash, assistir junto, bater palma. E Deus? Bom, Brana disse, quando chegar aquela hora da convocação, do juízo, cada um vai que dar conta da vida que viveu neste corpo. E quando declarar o nome dele, vai aparecer a fita lá. O irmão Brana diz que os primeiros segundos é de 0 a 7 anos. A fita não faz muito barulho não, porque é a parte da inocência. Mas depois dos 7 anos, aí começa a vida dele até o dia que ele partiu. Que cada ser humano tem um limite e ninguém vai passar dele. Ah, mas o fulano viveu tanto, o outro bem menos. Tem um limite na mão de Deus e ninguém passa. Só que ninguém parte daqui sem não antes ter uma oportunidade dada por Deus. Aí começa então a vida deles, a oportunidade, tudo que aquela pessoa fez estará ali. Mas e nós, pastor? Quando for chamado o meu ou o seu nome, vai aparecer o sangue de Jesus Cristo na tela, porque o eleito não entrará em julgamento. Por isso nós somos julgados agora, nós somos obedientes à palavra, porque não é eu, não é você, é Cristo em nós, e Ele em nós dá esperança da glória. Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus de antes da fundação do mundo. Por isso que o cristão, irmão, ele tem um sossego, uma paz espiritual, que ele sabe às vezes até perder. Todo jeito ele está ganhando. Paulo falou isso em Coríntios 6. A gente sabe até sofrer o dano, que é uma grande característica de cristão. Não, tudo bem. Não me deve nada, nada, porque o que Jesus já preparou para nós supera tudo. A igreja pode dizer amém para isso? Isso é uma grande característica, porque você tem uma revelação, irmão. O céu te pertence. Então veja bem, aí Jesus ainda traz mais essa confiança para nós, né? O irmão Brana disse com essa cartucheira de cano duplo, né? Ninguém pode vir a mim, irmãos, se meu Pai não trouxer. Você quer agradecer a Deus por isso? Quem te trouxe foi Deus, e Ele te colocou na manifestação de Jesus, está nas suas mãos, e Jesus diz, eu dou a vida por eles. Ninguém pode vir, e eu lhe darei vida eterna, e quer mais? Eu os ressuscitarei nos últimos dias. Aí o irmão Brana pergunta para nós, do que nós estamos amedrontados? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ouça, meu irmão, ouça-me, ó irmão cansado. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que foi morto, Deus de antes da fundação do mundo. Deus já tinha tudo preparado. Note, ó que coisa. Como isso queima meu coração, queima o seu? Como isso lhe dá esperança? Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu o mal, Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim, e viu como Ele nos sustentaria até aquela hora.
Veja bem, irmão Brana diz na mensagem, não sabeis, 256, para quem gosta depois, reler em casa, né? Confirmar a bênção que você recebeu. Mensagem não sabeis, 256, 257. Ele diz, ó meu irmão e irmã, agora cada um de vocês consciente, eu sei o que isso significa. Vem, simplesmente observem, estejam próximo de Cristo. Vamos falar junto? Estejam próximo de Cristo. Aí ele fala para nós assim, irmãos, deixe-me de adverti-los agora, como ministro do Evangelho, que isto, irmãos, não admitam tonterias. Isso é um direito do cristão, não admite tonterias. Depende do que vem de lá para cá, não é boa nova, agradece, diz eu não quero ouvir. Evangelho é boas novas. Não admite tonterias. Irmãos, não imaginem nada. Detenha-se ali mesmo até que isso de dentro esteja firmado a palavra que você está reto em Cristo. Porque essa é a única coisa que vai. Porque, irmão, nós estamos na era mais enganosa que jamais temos vivido. Enganaria até mesmo os escolhidos se fosse possível, porque eles têm unção para isto. Você quer agradecer a Deus pelo profeta? Ele está mostrando que tem unção para isso. Eles podem fazer qualquer coisa igual o resto, mas eu digo a vocês, eleitos, limpem suas vidas, paguem suas dívidas. Olha o conselho do Espírito Santo. Não devam a ninguém, a não ser o amor. Jesus disse, não, agora eu não quero dizer como coisas assim, irmãos. Aluguel da sua casa, prestação de um carro. Alguém diz, irmão Branda, mas como? Eu comprei um carro à prestação. Ele disse, se você está pagando ela em dia, você não deve. Você partir agora, eles não têm nem direito mais de cobrar. Agora, se está tudo atrasado, o irmão Branda diz, lute para pagar. É aluguel da casa, está tudo em dia, você não está devendo nada. Se partir daqui, você parte em paz em Cristo. Mas eu mudar daqui, dali, para não pagar aquele, o irmão Branda diz, vai ter que voltar e acertar. Não vai partir desse jeito, não. Então, o irmão Branda diz, limpem suas vidas, paguem as suas dívidas. Você tem que fazer isso. Tire todas as coisas das suas mãos. Acerte em tudo. Vamos falar junto? Acerte em tudo. Prepare-se. Recorde no nome do Senhor. Irmãos, algo está para suceder. E se assim diz o Senhor, palavras do profeta. Creia nisso. E o irmão Branda vem nos ajudando mais ainda. Para encerrar, nessa mensagem que foste ver, na capa, é um parágrafo dela que diz assim, nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas, para que elas me sigam. Está ajudando nós? Se o irmão Branda não fez isso, irmão, se o profeta não fez isso, nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que elas me sigam ou unem a minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Eu nunca fiz isso e não farei agora. E aquele mesmo Espírito Santo que estava no profeta está no eleito, está nesse quíntuplo de Efésios. Eu não tenho nenhum interesse por essas coisas, e nem nós.
Ah, irmão, idolatra alguém para ver. Você vai ver se Deus não vai deixar cair para você tirar o olho dele. Idolatra aquela família, idolatra aquela igreja, idolatra um homem para você ver. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Olhe para Jesus. Ah, mas aquele fulano, ah, mas aquela fulana, aquela igreja. Não, é a noiva, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tenho sim, irmão, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, eu estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido de Deus para os homens, onde os homens se tornam novas criaturas em Cristo, cheia do Espírito Santo, viva de acordo com a sua palavra. E eu queria convidar, pedir, advertir todos a ouvir a sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente renderem as suas vidas, do mesmo modo que eu confio em meu coração, que eu me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe, e que a sua vinda rejubile no seu coração. Fique de pé agora. Peça para Deus essa noite, levanta as suas mãos e peça: Senhor, me renova nesta hora. Aleluia. Vai orando, renova-me, Senhor, renova-me.